Sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Encontraram? Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é um texto muito repetido nos cultos, nas reuniões feitas, embasadas na Bíblia. São os ditos textos de ouro, que vêm como textos como o Sermão do Monte, João 8, João 3, que traz textos que são claros acerca de condutas, comportamentos, escolhas, decisões. Porém, de complexa compreensão. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O texto, ele não está dizendo que você tem que ser um filho da mãe insuportável, que cria confusão por onde passa, que cria mal-estar aonde está, que gera atrito e conflito em qualquer ambiente que você se encontre. O texto aqui não está falando da obrigatoriedade ou da necessidade de ser uma pessoa pesada de convivência, difícil de relacionamento, complicada de coexistência. O texto aqui, ele fala dos desafios emocionais, morais, econômicos, estruturais, que a mensagem do Evangelho vai causar nas suas estruturas existenciais. A palavra de Deus, ela vai moldar aquela que realmente ama a Deus. Criou um conflito pessoal, familiar, pais e filhos, esposo e esposa, irmãos, e automaticamente alguém afasta da igreja, ignora a igreja, despreza a igreja. Isso traz uma mensagem claríssima de que a palavra de Deus, o reino de Deus, o temor a Deus não é parte essencial na vida dessa pessoa.
Se o que humanamente te contraria e te decepciona te afasta da casa de Deus, é porque as suas prioridades se tornam claras imediatamente. Você ou não tem compreensão da fé que você diz ter, ou você é louco a ponto de afrontar e violentar a sua própria alma ao ignorar aquilo que jamais poderá ser ignorado novamente. Se há compreensão da mensagem do Evangelho e das verdades existenciais, atemporais que ela revela, e você, mesmo consciente, escolhe afrontá-las, significa que você está se autodestruindo, está se auto-violentando, está se auto-mutilando. E é comum da pessoa sem temor fazer as coisas para gerar culpa nos outros, para gerar abatimento. Eu sou uma pessoa que ama se lascar, se torturar, se prejudicar, mas só tem uma coisa que eu tenho mais prazer do que me autodestruir: é provocar o sofrimento passivo naqueles que não têm como ignorar a minha existência. Esse é um desafio muito sério na vida das pessoas que querem servir a Deus. Contrariar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho, filha, não é um ato de sabotagem, mas um ato de ressignificação, aonde você muda e por mudar você gera desconforto, porque você vai lidar, vai mexer nas rotinas de alguém. E se você não tiver uma opinião clara do que Deus realmente representa na sua vida, você vai ceder, vai retroceder e vai viver uma espécie de utopia, de falsidade, de fingimento como servo de Deus. Você anda como um crente, você fala como um crente, você procura se vestir aparentemente como um crente, mas você não tem a necessidade de fato ser um. Então, tratando sobre a mudança de mente, o mudar essências e a transformação do caráter, nós estamos falando sobre as etapas que você vai ter que enfrentar nessa reconstrução, nessa ressignificação, para adequar-se à presença de Deus. Pastor, eu quero a presença de Deus. Então entenda que a presença de Deus, ela vai regular corretamente o que está ao seu redor. E aquilo que toda a vida foi fator negativo, será adequado. E já viu aquele ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Tentar amenizar essa dor, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido o grande gargalo moral da igreja. Eu vou buscar meios,
estratégias, defesas mentais, vamos mudar a adoração, vamos mudar o culto, vamos mudar o louvor para adequar ao bem-estar dos indivíduos. Quando na verdade a última coisa que esse elemento, essa elementa, precisa é de conforto, é de bem-estar. Ela precisa de confronto, ela precisa de aprender a negar a si mesmo. E nós somos especialistas em atrapalhar o crescimento dos outros. Conta-se uma história sobre uma borboleta, uma lagarta dentro de um casulo, que estava num processo de metamorfose. E uma criança, um adolescente, estava observando a lagarta desde a época que ela ainda estava a rastejar. E ele viu o casulo se formando, viu ela se isolando, e de repente ele começa a perceber que algo está acontecendo. E que aquela lagarta, ela sofreu uma mutação, passou por uma metamorfose, e agora ela está tentando sair de um casulo que está muito difícil. Ele não sabia que o processo do casulo é necessário para enrijecer as pernas que até então a lagarta não tinha e que a borboleta tem. Para enrijecer as asas que a lagarta não tinha, mas que a borboleta precisa ter agora para se locomover de onde está para poder cumprir o seu ciclo existencial. E ele resolve então ajudar aquele processo de crescimento. E ele pega um estilete e vai lá e rompe uma parte do casulo, para facilitar o nascimento ou o renascimento daquela metamorfose, daquela transformação. Rapidamente, a meia borboleta consegue sair do casulo. E depois de alguns segundos, ela morre. Porque ele impediu o processo natural de amadurecimento para a transformação de um ser em outro. A sua vida cristã, ela passa por um processo semelhante. Para algumas pessoas, esse processo ele é rápido, é instantâneo. O que falta é conhecimento, e a pessoa começa a buscar enlouquecidamente forma de se adequar, dedicando-se de forma incomum. Para outros, esse é um processo demorado, mas que nunca deixará de acontecer. E essa mudança, ela dói. E como tudo que causa dor, ela dói porque ela mexe naquilo que você gostaria que não fosse tocado. Mas aceitar que toda mudança começa primeiramente em você é a única forma de te manter brilhando, sem querer apagar o brilho dos outros, ou sem querer exigir que outras pessoas brilhem na mesma proporção que você. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de uma batalha travada na consciência das pessoas. Você quer uma mudança na sua vida? Quem quer? Uma mudança positiva. Você deseja essa mudança? Então entenda que ela virá com consequências. Toda pessoa com capacidade mínima de cognitividade e a capacidade de perceber e interpretar os acontecimentos ao seu redor, sentirá a necessidade de encontrar seu lugar na história. E como participar dos acontecimentos, mantendo pelo menos o mínimo de dignidade pessoal. É impossível não se comparar de alguma maneira. É impossível não observar os acontecimentos alheios e se medir por eles. É impossível você encontrar um caminho para uma mudança existencial que não passe pela observação de um processo semelhante na vida de outra pessoa. Buscar bons conselhos é diferente de comparar-se àquilo que você acha que é o certo. E hoje eu quero falar com você sobre a compreensão do preço a ser pago para ressignificar a sua mente. Pastor, a salvação ela é pela graça, que nunca foi de graça. Pela graça, favor imerecido, significa que uma oportunidade te foi dada de buscar um novo caminho, mas a graça não te impede ou te isenta de trilhar esse caminho. Ninguém vai te carregar nele. Ninguém vai tirar você da boca do inferno e colocar na boca do céu. Essa é uma jornada que você terá que trilhar com as próprias pernas. Esse preço, ele é alto. E sempre vai ser alto. Porque ele vai remover aquilo que você tem como importante, mas que você já deveria ter desprezado há muito tempo. Existem histórias de vida bastante empolgantes e cheias de acontecimentos extraordinários. Contudo, para a maioria das pessoas, a percepção que possuem de suas próprias histórias são bastante tediosas. Minha vida é uma rotina sem graça. Com rotinas insignificantes e cheias de problemas e contrariedades afetivas, emocionais, econômicas e ou de saúde física e mental. Você tem uma rotina tediosa e cheia de desgostos. Quem vive mais ou menos assim? Você pode até gostar da sua rotina,
mas não quer dizer que ela seja divertida o tempo todo. Às vezes, para manter a sua rotina, você tem que buscar forças da onde não tem, não é isso? E desde sempre, as pessoas procuram reinterpretar os acontecimentos existenciais, os distorcendo da realidade, por meio de narrativas onde acrescentam falsas vitórias e alegrias que não existem. Como forma de provocar a admiração em outras pessoas, tão perdidas e carentes de propósito quanto quem tenta mostrar uma realidade que não vive e que não existe. Com o advento das redes sociais, as carências ganharam outro nível de exposição. Primeiro, uma pessoa para ostentar de forma diferente um acontecimento, uma história, ela precisava ir a um fotógrafo. Aí depois passou a vender câmeras, né? O camarada tinha uma Kodak, só saberia as bagunças que fez com a câmera o dia que fosse revelar, se não estragasse o filme. Aí a pessoa comprava um filme, né, tinha tantas. Aí ele perdia, vamos supor, se era de 36, ele perdia uma média de umas 28. E as poucas que ficavam, dava vontade de não ter tirado, porque só expõe o que não devia. Hoje, qualquer um consegue expor as suas bobagens de uma forma ultra rápida, ao vivo, né? Em tempo real. E existe um novo comércio, que não é tão antigo, mas que aí tem muita gente que faz fortuna com isso, que são os influencers, né? Onde a pessoa passa uma imagem de um padrão de vida, de uma qualidade de vida, de uma inteligência, de uma capacidade de resiliência que não tem, que não existe. A pessoa vai para um hotel e ele paga lá uma diária, e ele vai e leva várias roupas e tira uma infinidade de fotos no local para poder falar que sempre está viajando, né? E muda de roupa e aquilo outro, como uma forma de despertar o interesse para que se torne famoso, como sempre foi. Eu preciso ser importante, eu preciso ter relevância, e para isso eu preciso mostrar uma força, uma leveza, uma clareza de objetivo, uma paz existencial que leve as pessoas a me admirar, me seguir, me ter como uma referência. E aí se torna uma coisa muito perigosa, porque a maioria são cegos guiando cegos. Ah, pastor, não pode ter? Pode. Cada um faz o que quer. Mas, quando você pauta a sua vida embasado em mentira alheia, em observar o que não existe, isso gera em você um sentimento de derrota contínua.
de fracasso contínuo. Porque essas pessoas conseguem tais coisas e eu não consigo. E desde sempre as pessoas procuram reinterpretar os acontecimentos existenciais, os distorcendo da realidade por meio de narrativas, onde acrescentam falsas vitórias, alegrias inexistentes. Dizem que na justiça a verdade é irrelevante. Se ela não pode ser provada, quem mentir melhor leva. Ou seja, se a artimanha de quem deturpa a verdade for mais convincente que a verdade em si, a verdade nunca terá chance. Bons advogados, via de regra, são pessoas especialistas em encontrar as falhas da lei. Por que as pessoas fazem isso? Por que, Cássia? Porque fingir uma realidade que não existe, porque encarar a realidade é extremamente frustrante, constrangedor e de difícil aceitação. Às vezes a sua realidade, aquilo que está ao seu redor, que não necessariamente no momento atual é uma escolha sua, mas que não isenta você de ser mortalmente exposto em desonra. Você não fez nada. Agora não. Dessa vez não fui eu, pastor. Mas o contexto, ele te puxa para baixo. Ele te diminui. E encarar essas situações é difícil. Você aceitar que tem um passado que não é um passado de superação, que não é um passado de ressignificação muitas vezes, mas foi uma sobrevivência constrangedora, aonde você esperou um dia passar outro dia, para que vencendo dia a dia, você possa ter uma morte mais digna, menos vergonhosa, menos constrangedora. Aceitar que um determinado casamento foi um erro, dói. Nossa, deu tanta coisa errada, aconteceu tanta coisa errada, lascou tudo da forma, na verdade foi um erro desde o início. Aceitar que sua família tem um histórico desajustado, dói. Aceitar que houve negligência na criação dos filhos, dói. Aceitar que existe conflitos, disputas e inveja no seio familiar, dói. Mas existe ou não existe? Já viu como que família fica alegre em velório? Assim, ó, no primeiro impacto chega meio arrastando uma perna, mas logo as piadas fluem e as comparações, as histórias e os negócios. O velório é uma coisa que se torna divertido.
Vai falar que você nunca riu de uma piadinha, de uma historinha num velório, naquela hora mais amarga, Tião. Eu morrendo, vocês arrumam o corpo, porque vai ter que passar de madrugada sim. Vai ter, aquela hora ruim, ali de 2h40 até umas 4h30 da manhã, ela é braba. E não quero saber desse negócio, eu vou embora dormir na hora de enterrar, inventa comida, faz gincana, faz alguma coisa para manter todo mundo acordado. Sabe às vezes por que o velório não foi melhor? Porque não era você que estava morto lá, para algum parente se sentir vitorioso com o seu fracasso. Esse mesmo parente que deseja a sua morte, se um te matar, ele quer vingar. Não, minha vida só vai ter sentido, menino inconveniente, só vai ter sentido se eu vingar a morte do parente que eu odiava. Mas por que velório é bom? Porque morreu parente. E não adianta falar que não tem as guerras familiares, né? Fulano era tão bom, fulano era... Mas na verdade, na maioria das pessoas não é, demorou, né? Demorou. Aceitar que sua vida pode ser um elo fraco para os relacionamentos. Dói. O negócio está indo até bem, pastor. A hora que eu ponho o pé, desanda. E eu já percebi que eu sou problema. Isso dói. Saber que você leva a chuva para o piquenique, que a hora que você entra no carro, ele estoura o pneu, dá papo. Estava indo tudo bem, você chegou, o gás acabou. E a gente percebe que às vezes nós estamos querendo ser você é uma mexerica querendo ser uma cabeça de alho dentro de uma cabeça de um local que não te cabe. E isso dói. Não dói? Quem aqui já tentou se espremer num local que não te cabia? Aceitar que você não tem a mínima ideia do que fazer com a sua própria vida. Dói. Perguntar para você assim, o que você vai estar fazendo daqui a um ano? Se for a Marília, ela vai estar assim, se a minha perna já estiver boa, estou no céu. Meta de vida, sarar. Viver se torna sarar. Mas ela tem um motivo para poder viver em torno de uma dor. E qual a sua dor? Calma, pastor, que eu vou ter um plano, eu vou criar uma dor essa semana. Eu vou inventar um aqui que vai dar certo. Aceitar que você não toma uma decisão de sumir de vez, porque você não saberia para onde ir ou o que fazer. Quer saber, eu vou largar tudo e vou embora. Aí você fala assim, mas eu vou embora para onde? Eu vou fazer o quê? Tá ruim, mas é melhor ficar do jeito que está mesmo, porque... Deste modo, irmãos, existem 3 tipos de pessoas vivas. Só 3. Não tem 4. Existem as confusas. São todas as pessoas que vivem com uma interrogação existencial. Profissionalmente não sabe o que fazer, ministerialmente não sabe o que fazer,
familiarmente não sabe o que fazer. E aí, nós que somos crentes, temos uma coisa assim, uma forma bonita de esconder essa fragilidade. A gente fala, não, eu estou esperando a vontade de Deus. Sendo que a vontade de Deus, para a maioria das pessoas, não tem relevância alguma. A última coisa que a pessoa quer é fazer a vontade de Deus. Existem as pessoas iludidas. São todas as pessoas que pautam suas decisões embasadas nas histórias fantasiosas de vida de quem elas observam e admiram. Poucas pessoas têm personalidade própria. Via de regra, o seu conjunto de escolhas diárias, de forma de vestir, cabelo, perfume, um carro ou sei lá, alguma coisa, vem da observação sua da vida de alguém. Você tendo consciência ou não, a inveja está te guiando, está te mostrando um caminho. E existem também as pessoas esperançosas. Essas aqui somos nós. São as pessoas que acreditam que fazendo as coisas certas, justas e freando seus instintos e tendências pecaminosas e mundanas, serão recompensadas de alguma forma por uma força maior, que lhes permitirá estar em paz, sem confusão mental e sem medo de decidir erradamente. A gente é crente. Já viu que como tomar uma decisão, por menor que seja, tão complicado que ela é? Porque nós vivemos muito mais pelo medo de errar do que pelo desejo de acertar. Somos tão acostumados a viver com culpa que nós temos medo de tentar viver e aumentar a culpa. E eu tenho uma coisa para te dizer: 99% das vezes que você fizer isso, você vai aumentar a sua culpa. A hora que você der uma Maria doida, que descer uma Chica doida em você e falar assim, agora eu vou viver. Vai ser assim uns 10 minutos de intenso prazer, ou nem tão bom assim, com o resto de uma vida escravo de uma situação criada em 10 minutos, aonde você decidiu que ia mudar a sua vida. Mudou. Não era bem isso que eu queria não, pastor, mas mudou. Mudou. Então sua mente dá um grito agora, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Comigo não, pastor. Eu sou de Jeová. Eu sou nação santa. Eu sou povo escolhido de Deus. Comigo não, violão. Aqui é diferente. Aqui é o Espírito Santo que domina. Posso fazer uma pergunta no duro? Na real? Quem aqui conseguiu hoje dobrar o joelho e passar 30 minutos pedindo ao Espírito Santo para direcionar a sua vida hoje como o primeiro dia da semana e o restante da semana? Se eu tivesse falado menos um pouquinho. Não, mas então o Tião já está bom. Então vamos baixar para 15. Vamos lá, Tião. Pode, mas vai lá, mede lá para ver se não vai dar em uns 11,40. É bem provável que não chega nos 15, mas vamos colocar.
O que eu estou querendo dizer isso? Ah, pastor, está errado. Não. É porque nós falamos que a vontade de Deus é importante para nós. Mas o tempo que se gasta buscando essa vontade, ele é pouco. Não é? Você, para ser um bom profissional, você trabalha quantas horas por dia, Fabrício, no que você faz? A Cássia está trabalhando até agora, né, Cássia? Um minuto de oração no mês, irmãos, não vai te colocar próximo de Deus. O pastor, eu até oro, a hora que bate o desespero, aí eu oro e peço os outros para orar por mim, para orar comigo, e aquilo outro. Aí, geralmente, está lutando para remediar uma situação que já saiu do controle. Não é buscando uma direção em Deus. A verdade é que não existe uma única pessoa no mundo que não tenha dúvidas, confusões, medos, vaidades, iras, vontades descompreendidas. Já viu quando você fala assim, estou com fome? Menino fala muito isso também, mas tem dia que dá esse desbilitume em você. E você fala, estou com fome. E nada do que tem na sua casa serve para matar a sua fome. Aí quando agride, você fala, eu queria comer algo diferente. Pode levar você para a Tailândia para comer um rato tostado, grelhado, que você vai, mas não era bem isso que eu queria. Por quê? Porque não tem nada que vai, essa confusão do dia que você está com vontade de comer uma coisa diferente. Irmãos, come a primeira coisa que vir pela frente, pega uma barra de sabão e mastiga. Porque nada de outra coisa vai resolver. Tudo que você desenterrar, nem dispensa, nem cozinha, nem pit dog, nem churrasquinho ao redor, não era bem isso que eu queria, não. E tem gente que, às vezes a sua vida é assim, você quer algo diferente para a vida. O quê? Aí você faz igual a Bibi, né? Então. A Bibi, quando você pergunta algo para ela e vem um então primeiro, você pode saber que algo que não está certo está acontecendo. Não está bom, né, Bibi? Contudo, uma coisa é muito real em sua vida. Se você quiser experienciar novas realidades, viver novas conquistas, sonhar um futuro melhor, você terá que pagar um alto preço de mudança de prioridades. Porque enquanto você priorizar o que te puxa para baixo, seja pessoas, seja crenças, seja necessidades, você não tem como seguir em frente. E a hora que você decidir seguir em frente, o que vai ter de menino dando birra, esperneando, gritando, chorando e amaldiçoando, e dizendo que te odeia, para você não ir em frente, vai ser enorme. Suas meninas já te disse que te odeia, Natália? Ainda não? Mas pode ficar tranquilo, vai chegar um momento que elas vão falar, eu odeio você. Elas já falaram alguma vez que a gente não pediu para nascer? Ainda não? Hã? Ah! Pré-adolescente. É com essa clareza de posicionamento que está, né? Mas o Alexandre já falou que não queria, que não pediu para nascer, não já falou, Alexandre? Pois assim, como o atleta que melhora à medida que ganha preparo, expande os limites dos movimentos pela prática de exercícios e disciplina acirrada, você terá que mergulhar em uma direção e aceitar que crescer como indivíduo
vai exigir de você um foco, um objetivo, um novo ambiente, para que você alcance um resultado esperado. Mudar de ambiente não significa mudar pessoas, mas significa mudar a sua resposta aos comportamentos das pessoas. Mudar a sua postura em relação ao comportamento das pessoas. Para isso, você terá que sacrificar prioridades familiares erradas, ambições erradas, relacionamentos, e aceitar que sua mudança vai incomodar muita gente, que consciente ou não, torce para a manutenção do seu fracasso. E se o Fernando deslanchar, Jéssica, e você não? E ele se tornar não mais um médico, mais um palestrante internacional, que todo dia está num local no mundo diferente, cheio de rapariga e piriguete. Ela já falou, ela não estava pensando por esse lado, a hora que falou, ela já falou, é melhor ele em redor da minha saia aqui. A partir de agora, você não vai fazer nenhuma especialização mais, Fernando. Você é meu e o boi não lambe. O desejo de controlar impede, e o vice-versa, né, Fernando? O desejo de controlar sabota o que poderia ser a grande vitória do outro. E é uma verdade doída, mas talvez alguém ao seu redor não está crescendo, porque você torce dia e noite para que isso não aconteça. Porque acontecendo, mudanças acontecerão. E você não quer que essas mudanças aconteçam. Glória a Deus. A mensagem está boa, não está? Ou não? Pelo jeito não, né? Está acabando, Tião, tá? Por isso, entenda que um alto preço precisará ser pago. Não porque você deseja contrariar alguém, mas porque, por si só, essas pessoas já estão contrariadas. Foi criado tomando baba de pincher no café da manhã. É um nervo só, é uma ira só, é uma revolta só o tempo inteiro. Para mudar a realidade de manutenção do fracasso, e isso é relativo, porque talvez para você o que é fracasso para você hoje, para a maioria seria um sonho estar no lugar que você está. Mas, como você não é a maioria, e a sua realidade é a que você vive, ficar se comparando para baixo ou para cima não vai te ajudar em nada. Qual o preço a ser pago? Para haver de fato uma mudança de mente, uma mudança de realidade. Quanto tempo deve ser gasto nessa mudança? Quais prazeres devem ser deixados de lado? Pastor, eu não tenho prazer nenhum. Tem. Tudo que mata é excesso de prazer. Quais relacionamentos devem ser sacrificados?
saiba que toda decisão gerará resistência em alguém. Toda mudança gera resistência. A Camila decidiu que estava na hora de novos ares. E ela entendeu que o momento era bom e alugou um apartamento e mudou de mala e cuia com o Samuel. E tem sido, parece talvez já melhorou um pouco, mas os primeiros dias estava sendo uma experiência maravilhosa, né? Samuel falava para ela: eu te odeio, eu não gosto de você, eu odeio esse lugar, eu quero vovô, eu quero a vovó, eu quero qualquer coisa que não seja você. Por quê? Mudar gera resistência. Já acalmou um pouco? Daqui um mês nem lembra. Mas sempre que você falar que vai mudar alguma coisa, entenda que haverá resistência. E se você não estiver de fato decidido a uma mudança, quem te derrubou a vida inteira vai te derrubar mais uma vez. Quem te sabotou a vida inteira vai te sabotar mais uma vez. Por isso que a minha vida não vai para frente, é por causa de fulano, de fulana. Não. Ela não teria esse poder se você não tivesse dado a ela. A culpa é sua, bebê. Quem não presta nessa história, quem é irresponsável nessa história, é só você. Pastor, mas não é isso que eu quero. Todo mundo fala isso. Mas os que escolhem tomar uma decisão, principalmente em Deus, e arcar com as consequências da rejeição, uma coisa mais difícil que tem no mundo é uma pessoa falar assim: eu sou crente num ambiente onde ninguém gosta de crente. E o camarada, o homem ou a mulher falar assim: pode vir quebrando tudo que Deus vou usar as pedradas, vamos falar um jargão, né? Que toda pedrada que eu tomar eu vou juntar para poder fazer um castelo de pedras depois. Que vai ser a minha fortaleza. Vai ser seu túmulo, desgraçado. Vai ser. Primeira que passar no meio das mãos, que bater na sua testa, está o problema feito. Mas quem quer servir a Deus vai ter que ter a disposição de contrariar muita gente, sem querer contrariá-las. E quem quer uma mudança de mente e uma ressignificação de história, você vai ter que deixar menino, velho, filho, filha, parente dando birra, babando no chão e urinando na cabeça e gritando e esperneando e dizendo que te odeia. Sabe nem por que está falando, mas é porque é uma mudança. Pastor, mas e se eu abrir mão dessa mudança? Ok. Abrir mão de viver uma nova realidade em Deus é a decisão que a maioria dos homens tomam todos os dias. Eu quero tudo que Deus tem para mim, desde que isso não me custe nada. E nada do que Deus trazer a você será isento de contrariar alguém que não ama a Deus. Lembre-se disso. Por que velório é tão bom? Porque um parente morreu.
Só não é melhor. Para a maioria, porque não é você que está lá. Pastor, então não me amam? Até amam. Estou falando, se fosse outro que te matasse, um desses que estavam felizes com a sua morte, vai passar o resto da vida falando, eu vou vingar, eu vou vingar, eu vou vingar. Que matou quem era dos meus. Não ignore a natureza humana. Principalmente aqueles que te amam, eles têm medo de te perder. Mas não permita que isso te impeça de caminhar para onde Deus quer que você vá. Glória a Deus. Saiba que toda decisão gerará resistência em alguém. Por isso eu, Eduardo, prefiro sempre buscar a vontade de Deus revelada na Bíblia, para tudo que eu vou fazer na minha vida, pois ela sempre me dará paz, para tudo aquilo que ficar perto de mim, como também para tudo aquilo que vai embora. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se revelar a você, Tião, pode ter certeza que vai ter alguém próximo a você dando birra no chão, porque ele não consegue, ela não consegue entender o porquê que você está tomando essa decisão. E isso vale para todos nós. Você quer uma mudança de vida, você quer uma mudança de mente, entenda que tem um preço a ser pago. Pastor, eu vou fugir desse momento. Pode, mas não importa quanto tempo passe, o dia que você quiser fazer o que é certo, você vai ter que voltar lá no local da fuga e tomar aquela decisão que você correu dela durante a vida toda. Glória a Deus. Eu preciso caprichar mais na oratória, né? Para poder dar mais ânimo, dar mais um ar mais festivo, né? Tem cara que é tão bom nisso, irmãos, que ele fala assim, porque o diabo está destruindo a igreja, e o povo grita, glória a Deus, aleluia, amém. Você vai determinada igreja, porque o diabo está aqui nesse altar, e a pessoa, aleluia, e aí acabou o culto, ninguém segura mais, aí até acabar o culto é só glória a Deus, aleluia. Hã? Glória a Deus misturado com aleluia. Eu sou fraco, Tião. Como dizia o Genise, né? Um pastorzinho muito vagabundo. Genise era um crente, parente da Eleusa. O Lequim é um obreiro, entra pastor, sai pastor, quando dá problema lá na igreja de Deus do Salobo, o Lequim assume. Ele estava arrumando a frente da igreja, estava uns 4 metros de altura, e o Lequim lá em cima e provocando o Genise, né? O Lequim moleque demais,
E o Genício foi ficando nervoso com aquilo, foi ficando nervoso, pegou um tijolo, tacou no lequinho lá em cima da dona Flávia, caiu, pega, matou, né? Que cai, se não morrer com a pedrada, com a queda, morre. E eu falei, Genício, não faz isso não, né? E ele falou assim, e você, seu pastorzinho desgraçado? Você... Eu falei, não, mas então não taca pedra mais não. Talvez o Genício foi a ovelha que melhor me definiu, né? Mas entenda uma coisa: se você fugir das decisões difíceis hoje, se algum dia você resolver de fato a fazer o que é certo, você vai ter que voltar exatamente nesse local que você fugiu e tomar a decisão que você não quis tomar a vida toda. Amém? Vamos orar então? Fica de pé.